Cite no-brainer languages. Verbos modais. Primeira frase, it have been worse. Poderia ter sido pior. Alternativas, could ou must. 5 segundos. It could have been Could. worse. It could have been worse. Could dá a ideia de futuro do pretérito. Esse iria do verbo poder. Must seria... E must have been worse. Seria um jeito de especular que pode ser que tenha sido pior, mas pode ser que não. They study more for the exam. Eles deveriam estudar mais para o exame. Should ou can. They should study more for the exam. They should study more for the exam. Should passa essa ideia de obrigação, dever moral, sugestão, conselho. She be a good student. Ela pode ser uma boa estudante. Might ou will. She might be a good student. She might be a good student. Pode ser que sim, pode ser que não. É isso que esse might sugere. Existe a crença de que é possível que ela seja uma boa estudante. Will seria o futuro. Ela será, ela vai ser uma boa estudante. We return. Nós voltaremos. Shall ou can. We shall return. We shall return. Shall é um verbo um pouco mais raro do que os outros verbos modais. Ele é visto em textos bíblicos ainda. E ele é visto em contratos, especialmente contratos um pouco mais antigos. Mas sim, ele existe. Quem diz que nunca viu esse verbo em uso, acredite, esse verbo é usado bastante. Outros exercícios aqui vão aparecer com shall. E ele é bem comum. Bem mais comum do que as pessoas dizem que ele é. Nesse caso de futuro, sim, ele é um pouco menos comum. Mas ele existe, ele aparece especialmente na primeira pessoa. Aqui a primeira pessoa do plural. Shall é usado para a primeira pessoa do singular, I, e primeira pessoa do plural, we. Ele é considerado o futuro gramatical para esses dois sujeitos, primeira pessoa do singular e do plural. Mas ele transmite essa ideia em outros sujeitos também que não sejam primeira pessoa. It rain later, but who knows? Pode chover mais tarde, mas quem sabe? Might ou ought to. It might rain later, but who knows? It might rain later, but who knows? Quem sabe? É esse tipo de ideia que o might transmite. Pode ser que chova, pode ser que não chova. Não tem como saber exatamente. Não existe uma certeza absoluta. É uma possibilidade mais remota. They finish the project on time. Eles vão terminar o projeto no prazo. Will ou must. They will finish the project on time. They will finish the project on time. O futuro do inglês é feito com will. No português, esse terminar poderia ser terminarão. Não existe uma conjugação no próprio verbo em inglês para fazer futuro. Ele obrigatoriamente exige o uso do will ou shall, ou a expressão com o verbo to be, am, is ou are, e going to, que seria o futuro imediato. O outro jeito de expressar futuro no inglês seria usar o tempo contínuo. I call you later. Eu deveria te ligar mais tarde. Should ou will. I should call you later. I should call you later. Should, a ideia de obrigação, de dever. Will seria o futuro. Eu vou te ligar mais tarde ou eu te ligarei mais tarde. You have told me. Você deveria ter me contado. Should ou can. You should have told me. You should have told me. De novo, obrigação. You read this book. Você deveria ler esse livro. Ought to ou might. You ought to read this book. You ought to read this book. Ought to é a mesma coisa que should. You should read this book. You ought to read this book. A gente usa ele para dar sugestões, conselhos. E aqui a gente está dando uma sugestão para uma pessoa. They come if they finish early. Eles podem vir se terminarem cedo. Would ou can.
They can come if they finish Can. early. They can come if they finish early. Pra quem pensou que por causa do if teria que usar would, se o tempo condicional aqui fosse terminar sem, aí poderia ser they would come, eles viriam. Would é o futuro do pretérito, ele faria o iriam no vir, mas não é esse o tempo verbal aqui. Então o fato de ser condicional não quer dizer que o would tenha que ser usado. They come if they finished early. Eles viriam se terminassem cedo. Would ou can. They would Would. come if they finished early. Agora sim, eles viriam, futuro do pretérito, que é feito com would, se eles terminassem cedo. They would come if they finished early. I be wrong. Eu posso estar errado. Might ou shall. I might be wrong. Might. I might be wrong. I might be wrong. Possibilidade remota, pode ser que eu esteja errado, pode ser que eu não esteja. Shall seria algo como eu deverei estar errado ou estarei errado. É um tipo de futuro. I done that. Eu deveria ter feito isso. Could ou should. I should have Should. done that. I should have done that. Could seria eu poderia ter feito. Eu não fiz porque eu não quis, mas eu poderia. Escolhi não fazer. Já should transmite a ideia de arrependimento, que eu devia ter feito e não fiz. Falhei em fazer. Let's get started. We, vamos começar? Shall ou must? Let's get started. Shall we? Shall. Let's get started, shall we? O uso mais comum de shall na língua inglesa até hoje é esse de reforçar um convite. Então, let's get started, vamos começar. E aí, nem precisa de tradução, não tem uma tradução boa para essa expressão, mas é extremamente comum reforçar convites usando shall we. I help if I could. Eu ajudaria se eu pudesse. Would ou will. I would help if I could. Would. I would help if I could. Futuro do pretérito, iria, ajudar, ia. Esse ia é o would no inglês. Não tem uma conjugação no próprio verbo. She come to the party. Ela virá à festa. Will ou can. She will come to the party. Will. She will come to the party. Algumas pessoas perguntam se é ela virá ou ela vai vir. Sinceramente, dá na mesma. Ela vai vir à festa, ela virá à festa, não importa, é will. E can seria ela pode vir à festa, ela está autorizada, ela tem a possibilidade de vir. Why we go with them? Por que não podemos ir com eles? Opções can't ou mustn't. Why can't we go with them? Can't. Why can't we go with them? Mustn't seria porque nós não devemos ir com eles. She play the piano. Ela sabe tocar piano. Can ou must? She can play the piano. Can. She can play the piano. Can expressa capacidade, habilidade técnica. Se fosse she must play the piano, a frase diria ela tem que tocar, ela tem a obrigação de tocar o piano. He be the one who did it. Ele deve ser o único que fez isso. Must ou will? He must be the one who Must. did it. He must be the one who did it. Must, então, não é só obrigação, necessidade. Ele é usado também para deduções lógicas como essa. He will be the one who did it seria ele vai ser a pessoa que fez isso. Não é o contexto aqui. He attend the meeting. Ele comparecerá à reunião. Shall ou must? He shall attend the meeting. Shall. He shall attend the meeting. Essa frase é pouco provável, mas ela é gramaticalmente corretíssima. Shall é um futuro, embora gramaticalmente ele só é o futuro de eu e nós, I e we. Mas se usar ele com outros sujeitos, ele vai dar essa ideia de obrigação futura de qualquer maneira. He must attend the meeting seria ele tem que comparecer à reunião, ele deve comparecer à reunião, ele é obrigado a fazer isso, a comparecer à reunião. He speak 3 languages. Ele sabe falar 3 idiomas.
can ou may. He can speak 3 languages. He can speak 3 languages. De novo, habilidade, capacidade técnica. He may speak 3 languages daria uma ideia de que é possível que ele fale daqui pra frente 3 idiomas, ou ele tem a permissão de falar 3 idiomas. Não é o contexto aqui. You see a doctor. Você deveria ver um médico. Should ou can. You should see a doctor. Should. You should see a doctor. Provavelmente a frase mais comum em livros de inglês quando se fala de verbos modais, porque o should é esse que dá sugestões e conselhos. We help others in need. Nós devemos ajudar os outros em necessidade. Ought to ou can. We ought to Ought to. help others in need. We ought to help others in need. Ought to é praticamente a mesma coisa que should. We should help others in need. We ought to help others in need. Obrigação, dever moral, uma sugestão, algo que nós acreditamos que deveria ser feito. I help you, may ou must. I help you, eu posso te ajudar, may ou must. May I help you? May. May I help you? Existe o debate se can e may tem diferença. May é mais formal que can. É tecnicamente sim. May é um pouquinho mais formal, mas não seria grosseiro de forma nenhuma usar can. Can I help you? May I help you? É a mesma coisa, só que may é considerado um pouco mais, vamos dizer, bonito, mas vamos dizer formal do que can. You not smoke here. Você não deve fumar aqui. Must ou could? You must not smoke here. Must. You must not smoke here. Must dá a ideia de obrigação, de necessidade. Então, para proibir, é só negar o must. Você não pode, não deve fumar aqui. All parties agree to the terms of this contract. Todas as partes aceitarão os termos desse contrato. Shall ou might? All parties shall agree to Shall. the terms of this contract. All parties shall agree to the terms of this contract. Obrigação futura, shall. Em contratos, em cláusulas de contrato, é bastante comum, especialmente contratos mais antigos. Pode ser will também. All parties will agree to the terms of this contract. Dizendo, claro que as partes vão aceitar. Mesmo que na prática elas não aceitem, elas devem aceitar para que o contrato tenha validade. Shall sempre foi bastante usado nesse tipo de escrita. E com isso, para quem perdeu o vídeo sobre todos os verbos modais, os 11, incluindo o verbo need, que não apareceu aqui nesse exercício, aqui está o vídeo que explica sobre todos esses verbos, cada um deles. E aqui está o vídeo que explica sobre o verbo need, em detalhes, como que ele é usado na prática e como que ele foi sempre usado originalmente. E aqui o outro uso muito comum do verbo should, além daquele que a gente viu nesse exercício. E com isso, we shall return and see you next time.